Amém. Quero convidar a igreja nessa noite a abrir a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Diz assim o apóstolo João. Na verdade, o Senhor diz através do apóstolo João: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vou ler novamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai de amor, estamos diante da Tua presença, como igreja reunidos, e eu quero humildemente, mais uma vez, te pedir que Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fala conosco, nos ajuda, nos ilumina, nos esclarece, para que a gente não seja confundido, para que a gente não seja manipulado, para que a gente não seja enganado, Pai. É o que eu te peço, nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana que passou, a gente viu divulgado na mídia uma série de lideranças evangélicas que estiveram no Planalto Federal. Lideranças evangélicas que foram falar com o presidente, em um ambiente em que você tinha muitos pastores, em que você tinha muita gente, e obviamente isso repercute muito, isso aparece na mídia. E chegou um tempo em que nós evangélicos, não é quando nós vamos chegar ao poder, nós já estamos no poder. Os evangélicos brasileiros, eles estão representados. Então não tem mais uma ascensão do poder dos protestantes evangélicos no Brasil. Isso já é uma realidade, algo concreto. E um evento como esse deixa isso muito claro, muito óbvio. E o atual presidente disse o seguinte, que ele vai dirigir o país para o lado que eles quiserem, que aquelas lideranças que estavam naquela reunião quiserem. Um outro líder que estava na reunião, um pastor, disse assim: não é simplesmente a esquerda contra a direita, é o céu contra o inferno. É o céu contra o inferno. Diante disso que tem acontecido no nosso país, diante dessas manchetes, eu como pastor de uma igreja local, eu me sinto na obrigação de falar com os irmãos sobre essa questão, sobre política, sobre esse ano eleitoral. Eu me sinto na obrigação e no dever, como líder de uma comunidade de fé evangélica, como pastor evangélico, de falar com vocês sobre isso, de pregar sobre isso. E eu quero fazer isso nessa noite com muito amor, no intuito de esclarecer como eu orei, de trazer uma reflexão séria e profunda sobre esse assunto, tão importante para o nosso Brasil contemporâneo, tão importante para o nosso ano eleitoral. E a pergunta que eu quero colocar desde já, que eu espero que essa mensagem traga luz e ajude, é como que nós, cristãos, devemos votar? Como que nós devemos votar? Eu espero, sinceramente, que ao longo desse ano, quem sabe você possa voltar no YouTube, acessar de novo essa mensagem, revisitar os pontos dela, né, aquilo que eu vou colocar, para que isso te ajude, para que isso contribua, para que você possa ter um voto consciente,
Porque, gente, votar não é brincadeira. Votar não é votar num palhaço qualquer, né? Como votaram lá, voto de protesto no palhaço Tiririca. A gente está falando do nosso país. A gente está falando de gestão de todos os recursos que nós pagamos como impostos. A gente está falando de muitas coisas importantes e decisivas para muitas e muitas pessoas. É algo seríssimo. Como que a gente vota? Primeiro elemento que eu quero trazer para os irmãos e para as irmãs nessa noite diz respeito ao texto que nós lemos, Apocalipse 1:8. Jesus está dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou. O Deus que nós cultuamos, o Deus que nós adoramos aqui, Ele é. Ele é. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é imutável. Ele é um Deus que não erra. O reino de Deus, que Deus deseja implementar na terra, é perfeito. E a gente sabe que quando esse reino chegar, não terá mais lágrimas nos nossos olhos. Não terá mais sofrimento. Não haverá mais desigualdade. A gente não vai ter mais problema social no reino de Deus vindouro. Amém? Nós cremos nisso. Nós temos expectativa disso. Porque Ele é. E o texto de Apocalipse diz que a gente não precisará nem do sol. Porque Ele vai brilhar no centro da Nova Jerusalém. Olha que imagem maravilhosa. Ele é. Aquilo que Ele tem para a gente é perfeito. Aquilo que Ele quer para o mundo é perfeito e santo. O tipo de sociedade que Deus vislumbrou ao nos criar como raça humana não tinha defeito. Não tinha nada de errado. Um lugar harmonioso. Um jardim lindo. Agora, isso significa uma coisa para a gente. Se de fato Jesus é o centro, como nós cantamos, se de fato Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Redentor, isso tem que significar que ninguém mais o é. Só Ele é. Só Ele é. Não existe Messias na política. Não existe Salvador na política. Não existe gente perfeita na política. Não existe gente que vai restaurar essa terra ao ponto de fazer novos céus e nova terra. Não existe isso. E ninguém que você pode votar, em nenhuma das opções do cardápio eleitoral desse ano, do ano que vem, daqui 10, 20, 200, 1000 anos, nunca haverá um salvador da pátria. Nunca haverá, igreja. Porque Salvador é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Deus. Ele é santo. Ele é 100% ético. Ele não rouba ninguém. Ele não manipula ninguém. Ele é Deus. Então, Ele é o nosso Senhor. Portanto, primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui em ano eleitoral. Primeira coisa que eu quero falar para a igreja, dividir com a igreja, meditar com a igreja. Não vote em ninguém achando que você está votando no Salvador da pátria. Não vote em ninguém achando que você está votando no Messias. Não vote em ninguém achando que você está votando no perfeito, no santo. Graças a Deus pela modernidade. Porque a gente não tem no nosso país um rei. Sabe, rei que tem a bênção de Deus sobre o rei? Que rei nada. Homem, rainha, mulher. Tudo pecador, tudo igual nós aqui, tudo igual. Não tem essa. Então tenha essa consciência. Independente do seu voto, independente do seu candidato, independente do teu partido, não há salvadores da pátria. O nosso Senhor é um. E o projeto do reino de Deus, que Deus tem para nós, para o mundo, é um projeto, queridos, que não cabe em nenhuma ideologia política. Em nenhuma ideologia política. Não, mas e a ideologia da esquerda?
Não cabe na ideologia da esquerda o projeto de Deus, o projeto do reino de Deus, porque o projeto de uma esquerda é um projeto poluído, contaminado com falhas humanas. Ah, então é o projeto da direita? Também não é o projeto da direita, porque o projeto de uma direita política é um projeto ideológico humano, com falhas, com erros, não é o reino de Deus. Ah, então é um projeto de centro, pastor? Também não é um projeto de centro, porque o evangelho, o reino de Deus está para além, gente, de qualquer tipo de ideologia política, de qualquer tipo de projeto político, que homens e mulheres, humanos, pecadores, podem criar e podem pensar. Sempre vai estar aquém, porque perfeito, santo é o Senhor, Salvador é o Senhor, perfeita, a sociedade perfeita no reino de Deus vindouro. Então isso tem que ficar claríssimo, claríssimo para mim e para você. Segundo lugar, uma vez dito isso, e esse primeiro ponto é importantíssimo para tudo que vem depois, Dito isso, nós como cristãos, nós como cidadãos brasileiros, que vivemos em uma democracia representativa, em que cada um de nós aqui tem o direito de ir lá na urna e votar, nós precisamos saber, como crentes, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, para a nossa tradição, como protestantes, como batistas, que está cheio de batista Nutella, está cheio de batista Nutelinha. Não, eu estou falando de batista raiz, eu estou falando de gente que honra o sangue dos nossos irmãos na Inglaterra, perseguidos por conta da fé deles, mortos por causa da fé deles. Então eu estou falando de gente que sabe do que está falando. Nós devemos, podemos discutir política. Ah, futebol, religião e política não se discute. Você não vai discutir a coisa que é mais importante para o futuro do seu país, que vai definir onde seus filhos vão viver, em que tipo de estado eles vão estar, como que as coisas vão acontecer, não vai discutir sobre isso? Então eu, como pastor, eu quero incentivar os irmãos a discutir política, a conversar sobre política, a estudar sobre política, a pensar sobre política, a analisar os candidatos, analisar os projetos, analisar e criticar. E depois de eleito o seu candidato, se porventura for eleito, continuar criticando-o, cobrando-o. Está entregando o que prometeu? Não está, está bom, está ruim. O ponto é, seja crítico. Ser crente não é ser tonto, não é ser ingênuo. A gente sabe que a realidade plena está para lá, mas a gente é cidadão, a gente é humano. Jesus nos libertou para a gente ser verdadeiramente livre. E essa liberdade implica em eu poder criticar, eu poder refletir, eu poder entender, conversar com os meus irmãos, discutir na universidade, enfim. Então, a gente precisa ter muita clareza que você pode criticar, que você pode analisar. Romanos capítulo 13 é um texto em que fala que toda a autoridade é constituída por Deus, etc. É um texto usado de maneira deturpada para dizer assim para vocês e para mim: não critica a autoridade não critica não, porque foi Deus que colocou lá. Calma aí, o cara está me enganando, o cara não está cumprindo com a palavra, o cara está roubando, o cara não está sendo ético, o cara está falando umas coisas muito doidas. Você é louco. Não vou criticar, eu não posso criticar porque a Bíblia diz que eu não posso criticar. Quem está fazendo isso com você está te manipulando, está te enganando, está usando o texto sagrado para dizer que você não pode falar nada sobre o político que está eleito. Isso é uma distorção bíblica, isso é manipulação. Em primeiro lugar, por quê? Porque a gente está numa democracia. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava sob o jugo do Império Romano. Tinha o César lá. E mesmo assim,
se a gente ler bem o texto, a gente vai perceber algumas coisas muito importantes. Que as autoridades, presta atenção nisso. As autoridades são constituídas por Deus quando elas são agente de justiça. De justiça. Abra lá comigo, Romanos 13, verso 4. Depois você lê o texto inteiro. Essa mensagem não é uma exposição do capítulo 13 de Romanos, mas eu só vou te dar essa pincelada para a gente ficar esperto. Romanos 13, 4. Olha só o que o texto diz. Falando sobre as autoridades. Sobre a autoridade. Pois é serva de Deus, a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Então ele está dizendo para a gente assim, se você está fazendo coisa errada aí, você quer se preparar para quê? Se prepare para o pior, se prepara para ser preso, se prepara para ser multado, se prepara para sofrer as consequências da autoridade. E aí ele diz, é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando a autoridade ela não é serva da justiça, essa autoridade de Deus sobre ela se comprometeu. Se a autoridade é constituída por Deus para ela ser serva da justiça, para ela ser um agente da justiça, para ela praticar a justiça, e quando a autoridade não pratica a justiça? A vocação dela ruiu. A vocação da autoridade se comprometeu. Ela perdeu a sua legitimidade diante de Deus e vai prestar contas diante do Senhor. E numa democracia na qual nós nos encontramos, eu e você temos a obrigação moral de criticarmos as autoridades para averiguarmos, está sendo agente de justiça? Está promovendo a justiça no Brasil? Está promovendo a justiça no meu estado? Está promovendo a justiça no meu município? Está promovendo a justiça no meu bairro? Não está? Então vai ser alvo de crítica. Vai ser alvo sim da minha crítica, vai ser alvo dos meus comentários, vai ser alvo da minha análise. E vai ser alvo também de uma má repercussão que eu vou fazer contra aquele que não está cumprindo o que devia cumprir, e na próxima eleição tomara que perca. Certo? Então nós precisamos entender esse nosso papel. Nós precisamos e somos livres, todos aqui, para criticarmos quem nós quisermos. Quem nós quisermos. É lógico que eu não estou falando para você ficar colocando palavrão em rede social, para você ser maluco, desrespeitoso, desrespeitosa com os amigos na sua rede, nada disso. Eu estou falando de pensar política, de criticar de uma maneira séria, profunda, entender, discutir. Você pode fazer isso. E está tudo jóia. Você tem essa liberdade. Terceiro ponto importante. Todos nós, e aqui como ministro religioso dessa comunidade, vocês são livres para escolherem votar em quem vocês acharem melhor. Vocês podem votar em quem vocês quiserem. Em quem vocês quiserem. Primeiro, porque a nossa tradição nos ensina, o Edivar vai saber disso, tenho certeza, liberdade de consciência. Se alguém sobe aqui para te constranger a votar em A, a votar em B, a votar em C, essa pessoa não é batista, e essa pessoa está usando o púlpito, está usando a igreja para manipular o povo, para manipular. Portanto, você tem liberdade plena para votar em quem você quiser. Eu posso votar em alguém de direita, pastor? Se você quiser votar, vota. O voto é seu, não é meu, é seu. Eu posso votar em alguém de esquerda? Pode votar em alguém de esquerda, o voto é seu, não é meu. Você decide em quem você vai votar. Eu posso votar em alguém de centro? Pode, o voto é seu, não é meu, é seu, você vota em quem você quiser. Eu posso anular o meu voto, pastor? Pode anular seu voto. Você pode votar em quem você quiser.
Candidato A, B, C, D e E, você pode fazer o que você quiser com o seu voto, você pode não ir, você pode justificar. Você não precisa nem prestar contas para mim. Você não precisa prestar contas para ninguém. E digo mais, você não precisa nem contar em quem você votou, porque o seu voto é secreto. Você é livre para votar em quem você achar melhor. Portanto, não se sinta, olha o que eu estou dizendo, não se sinta culpado, não se sinta culpada se você votar em alguém que o seu pastor não vota. Não se sinta culpado de se você votar em alguém que o seu irmão da igreja não vota. Não se sinta culpado se você não votar em quem alguém está dizendo que todos os evangélicos brasileiros vão votar. Não se sinta culpado, vote em quem você quiser votar. Por quê? Porque nós não temos papa. Nós não temos um representante dos evangélicos que fala em nosso nome. Eu não falo no nome de vocês. Vocês são indivíduos livres, com consciência livre, para votar em quem vocês quiserem. Em quem vocês quiserem. Amém? Vocês estão entendendo a importância disso? A importância dessa mensagem? Vocês podem votar em quem vocês quiserem. Só que daí tem uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Quarto ponto. É preciso tomar cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Os extremos são sempre perigosos. Seja a direita, que pode resultar num nazismo, como a gente presenciou e testemunhou na Segunda Guerra. Seja a esquerda, extrema esquerda, que pode resultar num comunismo, um socialismo, que muitas vezes acaba se tornando uma ditadura, tanto quanto o nazismo. Extremos são perigosos. Cuidado com extremos. Cuidado. E saiba uma coisa, o mundo, gente, o mundo não é preto e branco. O mundo não é como muita gente vende. Ou você é esquerda ou você é direita. O mundo não funciona assim. Existe todo um gradiente de possibilidades. Você pode ser direita, você pode ser centro-direita, você pode ser centro, você pode ser centro-direita, você pode ser centro-esquerda, você pode ser social-democrata, você pode ser um monte de coisa, tem muita coisa. Tem uma zona cinzenta aqui, com várias tonalidades. Então, a gente precisa compreender isso, entender isso. Porque às vezes a gente escuta assim, né, da esquerda. Ah, a direita não se preocupa com os pobres. Quem já ouviu isso aí? Parece que só a esquerda gosta de pobre, a direita não gosta. É mentira isso. É mentira. Tem gente de direita que está se preocupando, sim, com questões sociais, com a questão dos pobres. Só que a maneira de solucionar os problemas de um Brasil, coisa difícil para chuchu, às vezes a gente não consegue gerenciar o estoque da despensa da nossa casa. Imagina você resolver o Brasil, economicamente. Então tem gente aqui tentando resolver o problema da pobreza dentro de um caminho. Só que daí vem o cara da direita e fala assim, ah não, o da esquerda não presta, é tudo comunista, tudo quer comer criancinha. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso? É mentira também. Tem um monte de gente da esquerda que às vezes é crente em Cristo Jesus, é irmão, irmã nossa, e está preocupado com um monte de coisa importante, só que às vezes a maneira de solucionar as questões é diferente do outro modelo. Vocês estão entendendo que tem um jogo aqui, tem um jogo de manipulação, tem um jogo aqui que é o jogo sujo da política. Só que nós precisamos conseguir discernir que nós precisamos tomar cuidado com os extremos. Por isso, o conselho que eu dou para vocês, a gente está em ano eleitoral, você vai encontrar um monte de fanático politicamente por aí. Sabe aquilo que a gente fala de político de estimação? O cara você vai conversar com ele sobre política, ele vai defender o candidato dele, assim sem fazer crítica nenhuma, como se fosse, sabe, a Madre Teresa de Calcutá. Quando isso acontecer, que conselho que eu dou para essa mensagem que eu estou chamando de pastoral eleitoral? Sabe o que você faz? Finja demência. Finja demência. Faça isso. E ore. A gente é crente, né? Então, finge demência e ora. Não entra na discussão porque não vai adiantar. Não vai adiantar.
A pessoa vai vir com um negócio assim, um atrás do outro, tudo que viu no YouTube, do A, B, do C lá, vai te enlouquecer. Não tem racionalidade. É que nem time de futebol, sabe? Quando você vai... Você já viu briga? Quando eu era menininho, moleque, eu fui lá a primeira vez que eu fui no estádio, meu pai me levou para assistir São Paulo e Palmeiras. Pacaembu. Copa Juniores de 1994, se não me falha a memória. Vocês sabem o que aconteceu lá? Palmeiras ganhou, eu estava lá do ladinho, eu pequenininho assim, meu pai lá, a gente lá em cima, perto do portão de saída, a torcida do Palmeiras invadiu o campo e começou a fazer gesto obsceno para a torcida do São Paulo, que é onde a gente estava. A torcida do São Paulo começou a chacoalhar um alambrado. Eu lembro até hoje, chacoalhando aquele alambrado. O alambrado caiu. Os caras invadiram o tobogã do Pacaembu que estava em obras. Um monte de pedra, concreto, pau. Gente, morreu gente, louco. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, pai, vamos embora. Meu pai, xarope, calma filho, deixa eu ver. Que vê, meu, vamos lazar. Olha essa loucura que está acontecendo aqui, ficar aqui para ver o quê? Fanatismo. Você tem noção, alguém que pega um pedaço de pau e dá na cabeça, dá no corpo de um outro humano, por causa de time de futebol? Essa lógica, ela se aplica para a religião. Tem gente que mata por causa de religião. Tem gente que fica sem falar com o pai, porque o pai não aceitou a Jesus. Tem gente que mata, tem gente que perde a noção, começa a trabalhar numa coisa irracional dentro da política também. Então, assim, você tem que tomar cuidado para detectar essas pessoas e interceder, porque só o Espírito Santo ali para fazer uma obra. Então, cuidado com essas conversas com fanáticos politicamente. Cuidado nesse ano. Esse ano vai ser difícil. O negócio está quente já, está muito quente. E em quinto lugar, dentro dessa mesma lógica, cuidado para você não perder a sua família. Cuidado para você não perder os seus amigos. Cuidado para não fazer do grupo da família do WhatsApp um lugar tóxico. Cuidado para não transformar a sua mesa de almoço em guerra. Cuidado para não transformar a mesa sagrada do seu jantar em família num lugar em que a política ela entra de uma maneira ruim, de uma maneira nada construtiva, de uma maneira, sabe, que vai comprometer você que é filho de ser filho do seu pai. Vai comprometer talvez a tua relação com o cônjuge. Vai comprometer a tua relação com seus filhos. Vai comprometer a tua relação com um tio, com uma tia, com um vô, com uma avó. Cuidado, porque a gente está lidando aqui com aquilo que é imperfeito. O que é mais importante, a sagrada mesa da nossa família ou discutir em qual é o menos imperfeito que a gente vai votar? Cuidado para isso não comprometer a sua igreja. Igreja Batista em Quitaúna, estou falando com vocês. Que a política, que o ano de 2022 não nos comprometa, não comprometa o nosso vínculo, as nossas relações. Tem gente querida aqui que pensa politicamente diferente de mim. Claro que eu penso politicamente, eu sou um indivíduo, tanto quanto você, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas preferências, eu tenho os meus gostos, eu tenho aquilo que eu acho melhor. E é óbvio que eu não vou ficar falando a quatro ventos por aí, porque eu sei a figura, a representatividade que eu tenho perante vocês. Agora, as nossas divergências, as divergências entre vocês, não deixa que isso comprometa a fraternidade em Cristo Jesus. Não deixa que isso comprometa você de partir o pão com seu irmão e com a sua irmã no dia de ceia. Não deixa que isso comprometa a alegria de você vir cultuar. Não deixa que isso comprometa o trabalho, o convívio, a harmonia entre nós. Isso é sagrado. Isso é o corpo de Cristo. Então preste muita atenção sobre isso. Muita atenção sobre isso. Em 2022, como que vai ser a sua família? Como vai estar a tua igreja? Como vai ser o seu convívio no trabalho? Como que você vai se portar nas mídias sociais? Será que se Deus for lá na sua timeline, nos posts que você fez, será que Deus vai falar, puxa vida, servo bom e fiel, venha para aquilo, né, que o Senhor preparou para os seus amados? Será? Ele vai falar assim, ô bode,
Ô bode terrível, cavalo grosso, desrespeitoso, disseminador de notícia falsa, mentiroso. Gente, importante a gente pensar e refletir sobre isso. Agora, dito isso, a gente vai chegar num lugar aqui importantíssimo. O Evangelho, aquilo que nós aprendemos aqui, ilumina a nossa maneira de enxergar o mundo, ilumina a maneira de nós pensarmos política, de nós pensarmos o nosso país, de nós pensarmos o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado. O Evangelho nos instrui, nos ajuda. E eu quero trazer para vocês alguns elementos do Evangelho que eu uso para mim, porque eu sou crente. Eu leio as Escrituras, e a partir das Escrituras, eu encontro elementos que são importantes para eu decidir se eu voto no A ou no B, ou no C, na primeira via, na segunda via, na terceira, quarta, quinta, sexta via, sei lá. Então a gente precisa pensar sobre aquilo que nos instrui o Evangelho. Em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas falam recorrentemente sobre o pobre, o órfão e a viúva. Recorrentemente, se prepara para ler a Bíblia agora. Isaías, capítulo 58, de 6 a 10. Isaías 58, de 6 a 10. O jejum que desejo não é este? Olha o jejum que o Isaías está dizendo aqui em nome de Deus, que Deus deseja. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Bíblia, hein, gente? Isso é Bíblia. Amós, capítulo 5, de 11 a 12. Você pode ir acompanhando comigo, depois você pode ir conferir tudo. Amós 5, de 11 a 12. Vocês oprimem o pobre e o forçam a entregar o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Bíblia, tá? Mateus 25, 35, 36. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro. Estrangeiro, sabe essa crise do mais de 1 milhão de refugiados ucranianos? Tem a ver com isso aqui, ó, estrangeiro. Fui estrangeiros e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Bíblia, Novo Testamento, Jesus falando. Lucas 4, 17 a 19. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, o mesmo Isaías que a gente leu no começo. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ai, pastor, mas é pobre em espírito. Ah, meu irmão. Ah, é uma coisa da alma, da subjetividade. Tá bom, vai nessa. O Espírito Santo me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, os presos espiritualmente, pastor.
os presos, sabe, na alma. Que é isso? Me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, os cegos espiritualmente cegos. Não, visão, dignidade, vida digna, física, poder viver de maneira digna. Por isso que ele cura um cego, que na época era considerado um maldito. Um maldito. Para libertar os oprimidos por Satanás. Não, os oprimidos desse sistema injusto que a gente vive. Os oprimidos que não conseguem ter acesso à educação, gente. Os oprimidos que não conseguem ter acesso à cultura. Os oprimidos que não sabem ler e escrever. Os oprimidos que não têm acesso a um computador. Os oprimidos que não têm internet na pandemia. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí depois você vai lá em Levítico, capítulo 19 ao capítulo 25, e vê lá o que é o ano da graça do Senhor. De 49 a 49 anos, todos os escravos tinham que estar livres, todo mundo tinha que recuperar a terra, porque a terra não é dono, ninguém é dono da terra, o dono da terra é Deus. Lei que Israel nunca cumpriu. Nunca cumpriu. É disso que Jesus está falando aqui. Vamos mais um? Bíblia? Tiago 2, 14 e 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, vem aqui que eu vou fazer uma oração para você ser liberto desse mal, tal, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago falando, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Isaías, Amós, Jesus, Tiago, eu podia ir para Paulo, podia ir para tudo que é canto. Porque esse assunto, gente, assim, não é uma questão de, deixa eu, você está selecionando os textos. É tanto texto que é até difícil se preparar para pregar, porque eu não sei nem o que eu seleciono para trazer. De tanto que a Bíblia Sagrada fala do oprimido, fala do pobre, fala daquele que precisa de justiça, fala de questões sociais. É a Bíblia, não é um partido político, não é esquerda, direita, centro, alto, baixo, nada. É a Bíblia. Esse assunto não é assunto de política, não é assunto secular, é assunto de crente. É nosso assunto. E aqui você tem um monte de elementos para pensar em quem você vota. Analisa os projetos. O que está ajudando, o que está indo em consonância com tudo isso que a gente leu, ou o que é menos pior, ou o que está indo mais próximo disso. Você vai ter que escolher. Agora, a gente precisa entender que Deus tem lado. Deus tem lado. E o lado de Deus é o lado dos enfraquecidos. É o lado dos injustiçados. É o lado dos oprimidos. Esse é o lado de Deus. Não foi assim com Israel? Israel orou a Deus, Deus ouviu a oração do povo que estava sofrendo na escravidão no Egito. E Deus foi lá intervir para libertar o povo. Deus tem lado. E a gente precisa ver se Cristo é o centro da nossa vida. E tentar fazer as nossas escolhas. Porque, me desculpa, eu não vou votar... André, tá? Eu não vou votar em alguém que tem um projeto político para ajudar a gente que especula em bolsa de valores. Não vou votar. Se você especula em bolsa de valores, não tenho nada com isso, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, vai lá, especula, ganha dinheiro e tal. Mas olha, se eu tiver um candidato que vai lascar os seus investimentos e vai ajudar os pobres, eu prefiro que lasque seus investimentos. Porque alguém que tem dinheiro suficiente para especular na bolsa, pode até perder na bolsa de valores, mas eu garanto que chega em casa tem comida, chega em casa tem luz, chega em casa tem internet, chega em casa tem educação, tem acesso a um monte de coisa. Eu me lembro que eu trabalhei, os irmãos sabem, em banco. E um dado momento da minha vida, eu lembro que a gente conversava, né, eu com o meu chefe, a gente batia papo, e sempre rolava aquele papo assim, não, porque esse sindicato aí, ele fica pegando essa taxa e não serve para nada, e não sei o quê, e tal, né? E a gente ficava lá, imagina só, né? Estou falando de um banco, gente. Tem noção o que é um banco?
O banco, assim, o banco funciona assim no nosso sistema. O mundo pode estar uma caca ou pode estar muito bom. O banco só ganha. Ele não tem como perder nunca. Nunca vezes nunca. Ele nunca fica pobre. Ele só ganha, 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 ganha. O mundo está em guerra, o banco ganha. O mundo está em paz, o banco ganha. É banco. Aí você tem os acionistas, você tem os donos, os estatutários, os caras que ganham assim milhões. Sei lá, bilhões talvez, dependendo do camarada lá. E você tem o André, que assim, quem é o André na fila do pão? É um analista júnior lá, trainee, que está lá ganhando o troquinho dele, feliz da vida, defendendo o banco. Assim, sabe? Não, porque esse sindicato fica pagando essa taxa aí, esses caras que não quer fazer greve, que absurdo, tal, não sei o quê, porque, puxa vida, quem que eu estou defendendo assim? Aí eu estou falando de mim, tá, gente? Vocês não precisam concordar comigo, não, fiquem em paz, pode discordar do pastor. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje, olhando para trás, a minha fé faz eu pensar, eu, André, classe média, olhar para o mundo e falar assim, eu não quero ajudar especulador. Eu não quero ajudar os banqueiros. Esses caras não precisam de ajuda. Eu prefiro, como classe média, me identificar com os empobrecidos. Eu prefiro ganhar o meu troquinho e dar para me virar, mas pensar num projeto político que ajude o cara que não tem acesso à saúde ter, do que um projeto político que vai ajudar um monte de cara que já é rico a ficar mais rico. Eu prefiro. À luz do quê? À luz da minha fé. Então eu estou mais preocupado com a vila municipal, eu estou preocupado com os empobrecidos ao redor de Quitaúna, e eu estou preocupado com isso. Isso é mais importante para mim, porque eu, classe média, tá joia. Tá joia, não vai faltar comida na minha mesa. Não vai faltar dinheiro para pagar boleto. Agora tem muita gente que vai passar fome, vai passar necessidade. Então, a minha prioridade, à luz de tudo isso que a gente viu, por isso, não é banqueiro, não é especulador, não é gente rica. A minha preocupação é com quem Jesus está preocupado. Com quem está com fome, com quem está com sede, com quem não está fugindo da guerra, com quem está lascado na vida. Essa a minha preocupação. E é isso que a minha fé me incita a estar preocupado. Olha Apocalipse, vamos para mais um texto. Apocalipse 6. Olha esse texto, gente. Eu tenho medo desse texto. Medo. Apocalipse 6, de 15 a 17. Diz assim. Apocalipse 6, de 15 a 17. Esse vale a pena abrir aí para ler certinho, porque é chocante. Olha só. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Os caras se esconderam. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Você tem noção o que é isso? Os poderosos, os reis, os príncipes, os donos do mundo, aqueles que não falta recurso, que não falta dinheiro. Vai chegar um dia, gente, em que a ira do Cordeiro vai fazer com que esses camaradas, eles se escondam em cavernas e eles vão implorar pela morte. Eles vão implorar para fugir, para escapar do dia da ira do Cordeiro. Porque esses poderosos, vocês acham que eles estão pensando em quem? Em solucionar a fome no mundo? Você acha que eles estão pensando em distribuir melhor o recurso? Vocês acham que eles estão pensando em cuidar das questões concretas da vida ou em continuar ricos e poderosos? Então esse é um lugar muito complicado para estar. E não tem problema, se você é rico, meu irmão, se você é rico, não tem problema. Só que você tem que lembrar que você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus está te dando. Muito bom mordomo. Porque a responsabilidade daquele que é rico é essa aqui, ó. Um dia a ira do Cordeiro vai se manifestar. Vai se manifestar. E aqueles que, de alguma maneira, prejudicaram pessoas, famílias,
nações vão sofrer as consequências, vão prestar contas no juízo de Deus. E eu não quero estar lá nem para ver, porque vai ser feia a coisa. Outras questões inegociáveis no Evangelho que te ajudam a pensar o seu voto. Romanos 14:17, o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, a justiça de novo, paz e alegria no Espírito Santo. Um projeto político que não quer paz, que quer guerra. Projeto político do Putin. Nossa, eu estou vendo o Evangelho no Putin, o servo do Senhor, hein? Vocês conseguem enxergar o Putin assim? Não dá. Projetos violentos, agressivos. Tem que pensar, paz, alegria. Está preocupado com a alegria do povo? Com a alegria das pessoas? Com a alegria da nação? Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de novo. E todas as coisas serão acrescentadas. A gente precisa buscar justiça no nosso voto. A gente precisa se perguntar se o projeto político que a gente está votando, e lembre-se disso, não é só o candidato, é o projeto que ele tem, se é que ele tem. Cuidado para você não votar em alguém que não tem projeto nenhum. Aí você está dando uma carta em branca para sei lá. Então você tem que tomar cuidado com isso. É uma política que promove a vida ou promove a morte? Você precisa se perguntar isso. Está mais próximo ou mais distante daquilo que a gente entende como reino de Deus? É mais fiel ou menos fiel a tudo isso que a gente está lendo aqui? A gente precisa fazer esse exercício. Por fim, o último ponto que eu quero trazer para a igreja. Devemos orar pelas nossas autoridades. Mas eu vou orar pelo cara que eu estou criticando? Lógico que vai. Se é crente, crente ora, intercede. Eu me lembro que no começo da pandemia, eu pude sentir, pela primeira vez na minha vida, um temor, um receio, um negócio dentro da minha alma, sabe, do tamanho da responsabilidade que é você ser líder de uma comunidade, ser líder de pessoas, liderar pessoas. Sabe o que você se preocupar? Uma pandemia, ninguém sabe o que é, ninguém sabe se comportar, e eu diariamente, será que eu estou fazendo certo? Será que não está muito tempo fechada a igreja? Será que tem que abrir? Será que não tem? Como que a gente faz? Como que a gente organiza? Sabe, aquela inquietação na alma do tamanho da responsabilidade que é ter que liderar e tentar liderar da melhor maneira possível uma comunidade de fé. Porque se eu virar para vocês e dizer assim, gente, que máscara, é vírus chinês, inventaram isso, não tem nada a ver não tem nada. Vai passear com o cachorro na rua, vai tacar o terror, vai viver ser tonto de ficar em casa. A responsabilidade de uma fala dessa minha para com vocês é gigante. Eu influencio pessoas. Vocês saem pensando e comentando o sermão que eu preguei. Então, foi uma experiência muito marcante para mim. E eu fico me colocando no lugar de uma autoridade que governa um país, que governa um estado. Imagina, que a sua decisão vai impactar a vida de milhões. Gente, não é fácil. Não é fácil. Exige muita responsabilidade, exige cuidado. 1 Timóteo 2, de 1 a 2, o apóstolo Paulo diz: antes de tudo, recomendam que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Ore, seja lá quem ganhar, ore, interceda, peça a Deus para que Deus dê sabedoria, discernimento, peça para que o Espírito Santo faça com que a pessoa que estiver lá, em qualquer tipo de cargo, esteja comprometida com a justiça. Ore. Ah, mas eu sou de direita, ganhou de esquerda. Ore pelo de esquerda, mas eu sou de esquerda, ganhou de direita. Ore pelo de direita, mas ganhou de centro. Ore pelo de centro. Ore. Esse é o nosso papel, é orar, interceder e tudo que eu falei antes, criticar e etc, 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 etc. Como nós vamos votar? Vou retomar aqui todos esses pontos para isso ficar fixado. E, novamente, ao longo do ano, volte nesse sermão.
Conforme a eleição chegar próxima, se tiver que... Volte aqui, analise, reflita, pense. Em primeiro lugar, gente, não temos Messias na política. A gente não tem salvador da pátria na política. A gente não tem salvador na política. Certo? Segundo, critique, discuta a política. É o seu país. E você, como cristão, tem responsabilidade dobrada em relação a isso. Terceiro, todo mundo aqui é livre para votar em quem quiser. Eu já falei, essa igreja tem que ser uma igreja que pode ter coxinha e mortadela aqui, está tudo bem. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Ah, mas não é de Deus quem vota em... Isso aí é balela, manipulação. Está violando a sua consciência, não permita isso, de ninguém. De ninguém. Quarto, cuidado com os fanáticos, politicamente. Lembre-se, finja demência e ore. 5, não vai perder a amizade da família, não vai perder a amizade do irmão, não vai perder a amizade da irmã, não vai perder a amizade daquele colega de trabalho por conta de coisas que são imperfeitas. Coisas que são imperfeitas, são sérias, são importantes, mas são imperfeitas para a gente romper a comunhão da mesa. 6, o Evangelho precisa nos iluminar. Leia a Escritura. Leia a Escritura para você decidir em quem você vai votar. Ela vai te ajudar, o Evangelho vai te ajudar. 7, ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades. Eu quero fechar o sermão dessa noite lendo Tiago 1,5. Tiago 1,5. Um texto curtinho, muito, muito importante, que diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quero terminar esse momento aqui orando, como igreja, todos nós juntos orando, pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria. Porque esse ano não vai ser um ano fácil. E tudo que tiver ao meu alcance para poder guardar a harmonia da nossa comunidade será feito. Tudo, tudo. Então que essa mensagem possa ficar gravada no coração de vocês hoje, em março. A gente tem uma longa trajetória até as eleições. Que você possa meditar, que você possa ruminar, que você possa conversar com alguém, que você possa conversar comigo. Para que a gente consiga caminhar com sabedoria, Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou nessa igreja, nesse tempo, nesse dia, nesse momento histórico, Pai. E nós, como igreja tua, Senhor, nós queremos ser fiéis ao Senhor, e tão somente ao Senhor. E a gente humildemente, Pai, diante desse cenário político tão marcante na nossa história, na história do nosso país, nós queremos como igreja pedir ao Senhor sabedoria. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria para vivermos a nossa fé nesse mundo. Nos dá sabedoria para que a gente não seja enganado, confundido. Nos dá sabedoria para que a gente não seja manipulado. Nos dá sabedoria para lidar, Pai amado, com pessoas fanáticas. Nos dá sabedoria, Pai amado, para a gente não romper os laços de amizade, familiares, de irmandade em Cristo Jesus, por causa de política, Deus. Mas pedimos também sabedoria, para que a gente possa, Senhor, escolher de acordo com a nossa consciência, não com a consciência do pastor, não com a consciência de nenhuma liderança evangélica, porque a gente não tem ninguém que nos represente, não com um papa, porque a gente não tem papa, com a nossa consciência e com o teu Espírito Santo falando a nossa consciência, que tenhamos sabedoria para escolher de uma maneira, Pai amado, que nós possamos ficar em paz, de uma maneira que a gente possa estar o mais alinhado possível com o teu reino, que não cabe em nenhuma ideologia, com o teu reino que não cabe na esquerda, na direita, no centro, no alto, embaixo, Senhor, com o teu projeto, Senhor, do reino de Deus, que não cabe em linguagem humana,
Mas, Senhor, nos dá sabedoria para que a gente possa contribuir nesse processo democrático, de tal forma que os sinais do Teu reino, possam ser mais contundentes, Deus. Para que pessoas no nosso país possam ter acesso àquilo que não têm acesso. Para que as pessoas do nosso país não precisem ficar na miséria. Para que todos possam ter acesso ao mínimo, Senhor. A dignidade, a educação, Pai. Para que as pessoas possam serem nutridas, Senhor. Fisicamente, intelectualmente, para que elas possam ser pessoas que têm condição de competir no mercado de trabalho, têm condição de criticar, de ter um senso crítico, Pai amado, de viver essa vida com dignidade. Porque a gente sabe que é isso que o Senhor quer para o mundo, Deus. E a gente sabe que o mundo será um dia, na eternidade, na glória, na manifestação plena do Teu reino, um lugar de justiça plena. Mas que a gente possa, Senhor, como crentes em Cristo Jesus, sinalizar o máximo possível o que a gente puder do Teu reino aqui e agora, Pai. Oramos gratos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.